Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia da Renascença, para ouvir sempre a esta hora na rádio e a qualquer altura em podcast ou em rr.pt. Hoje vamos falar muito de investimento, sobretudo aquele que está a ser feito com recurso à chamada bazuca, o nome pelo qual acabou por ficar conhecido o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O nosso convidado é alentejano, nasceu em Chança, no concelho de Alter do Chão, andou no ensino primário na sua terra natal. Nessa altura conviviam 80 crianças numa escola que hoje está encerrada. Cresceu em família, apoiado pelos avós maternos e por 5 tias. A mãe era uma pequena empresária no setor do queijo, o que desde cedo o aproximou do mundo das microempresas. Só que para os pais a melhor herança era a educação. Por isso, quando atingiu a maioridade, rumou a Lisboa para estudar economia. Depois da licenciatura, tirou o mestrado na mesma área e é doutorado em gestão pelo ISEG. Professor coordenador da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, um instituto a que presidiu. Foi também presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Tem 3 filhos, um par de gêmeos, assume que a família é um pilar da sua vida, tendo casado com uma colega da escola primária em Chança. Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é o convidado de hoje de uma entrevista que também será conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bom dia, bem-vindo de novo ao programa. Estamos na reta final do ano e estão pagos 48%, menos de metade dos investimentos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, segundo o portal Recuperar Portugal. A partir de 1 de janeiro já só teremos 8 meses para concluir o PRR. Será suficiente? Agradeço o convite e cumprimento todos aqueles que nos estão a ouvir e é um gosto novamente estar no Dúvidas Públicas da Rádio Renascença. É um programa muito exigente, por isso é que nós temos dito, e a Comissão de Acompanhamento tem vindo a insistir, é essencial acelerar a execução. E este é o tempo que temos, sobretudo depois da comunicação da Comissão Europeia de 4 de junho de 2025, em que define o dia 31 de agosto para a data final de execução física dos investimentos no PRR. E, portanto, neste momento, todos os nossos esforços devem estar focados na execução dos vários investimentos em curso, mas também nas reformas que ainda faltam fazer, não são muitas, mas que do ponto de vista legislativo também o Governo tem essa mesma responsabilidade. Acho que todos nós temos a noção que estamos perante um conjunto muito significativo de investimentos exigentes, com um conjunto de condicionantes naturalmente diferentes de setor para setor, mas que exigem um compromisso coletivo, começando pelo Governo, passando pelos beneficiários intermediários da administração pública e também pelos beneficiários finais e as empresas que estão a executar os diferentes contratos, quer seja na área da construção, dos sistemas de informação, quer seja na formação. E este é um desafio que se coloca... Diga. Peço desculpa de eu interromper, mas é uma questão de fé, de acreditar que vai ser possível. Ou seja, quem nos ouve está a pensar, se levamos 4 anos a pagar metade do PRR, como é que vamos fazer a outra metade em 8 meses? Aqui o pagamento não é a métrica fundamental do cumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência. Nós passamos por um programa baseado em resultados. E é verdade que algumas pessoas ainda continuam apenas a falar nos pagamentos. Como é evidente, o nível de pagamentos também demonstra o nível de execução física, porque decorre da apresentação dos pedidos de pagamento dos beneficiários finais. E não é uma questão de fé... Desculpe interromper outra vez, mas os dados de execução também não estão muito longe dos pagamentos em si. Não estão em termos de metas e de marcos, e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a alertar. Nós falta-nos cumprir, quando for a avaliação do 8º pedido de pagamento que já foi entregue por Portugal a Bruxelas, fica-nos a faltar cumprir 39% das metas e dos marcos. E não é fácil, e eu acho que nós temos a noção muito clara, e a reprogramação recente, que foi aprovada no passado dia 12 de dezembro pela Comissão Europeia, quando tinha sido apresentada a 31 de outubro, demonstra exatamente isto. Se nós olharmos, por
exemplo, para os investimentos considerados pela Comissão no seu relatório de junho deste ano e classificados como críticos ou preocupantes, na sua esmagadora maioria, eles ou foram retirados de financiamento do PRR ou então foi reduzida a sua ambição para adaptar à execuibilidade dentro do prazo. E, portanto, esta é uma noção muito clara e acho que é um sinal evidente de que tem sido difícil a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência, tal como ele foi desenhado ainda em 2021, embora já tenha sofrido pelo menos 2 alterações de fundo, uma em 2023 e outra já este ano, aprovada em maio de 2025, que é uma adaptação à realidade. E aqui, quer queiramos, quer não, a realidade é sempre mais forte. No entanto... E agora temos... Diga. E agora temos, já agora, situando quem nos ouve, no verão, numa audição parlamentar, desafiou o Governo a reprogramar o PRR. O Executivo chamou-lhe uma revisão para a simplificação. Já disse que está aprovada, acabou de ser aprovada a 12 de dezembro. O que eu gostava de saber é se respondeu a tudo o que o preocupava. Quando eu alertei, e repara, quando alertei isso foi em julho, se não me engano, numa audição, e tinham apenas passado 2 meses da última aprovação da reprogramação do PRR. Agora, a minha presença e da Comissão Nacional de Acompanhamento no terreno, que é diária, fez-nos crer que muitos dos investimentos que estavam a decorrer não seria possível a sua execução cabal até final do prazo do PRR, neste momento 31 de agosto de 2026. Se quiser, foi reprogramar agora para não falhar em 2026. Porque, sem dúvida alguma, se nós mantivéssemos os investimentos, não era possível o cumprimento. E já agora dar nota que esta não é apenas uma questão portuguesa. A nível europeu, eu contabilizei no passado mês de novembro, 22 países tinham, no mês de novembro, visto aprovadas as suas reprogramações ou tinham apresentado à Comissão Europeia. O caso mais paradigmático é o caso espanhol, que no passado dia 9 de dezembro reduziu o montante global do PRR de cerca de 160 mil milhões de euros para cerca de 103 mil milhões de euros. Ou seja, foi uma redução significativa de cerca de 40% do montante global do PRR espanhol, sobretudo através da redução da componente de empréstimos. Portanto, também, se não me engano, era o país que tinha o valor mais elevado. É o segundo. O primeiro é a Itália, que tinha 194 mil milhões de euros, a Espanha tinha 163 mil milhões. E, portanto, isso demonstra essas dificuldades. E, portanto, aquilo que houve foi, num ato de gestão perfeitamente normal, foi, até seguindo as recomendações da Comissão Europeia, retirar os investimentos de financiamento do PRR, depois aí podemos discutir se eles continuam ou não no terreno ou se foram abandonados, porque acho também é importante termos esta noção, porque estamos a falar de impacto na economia, e depois introduzir ou reforçar nova tipologia de investimentos entre a reprogramação que foi aprovada em maio e esta que foi aprovada agora em dezembro, para tornar mais execuível a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas com esta nova reprogramação é possível aquilo colmatar, digamos assim, ou ultrapassar aqueles que eram os seus receios? Com grande grau de probabilidade, sim, mantendo-se riscos em alguns investimentos. Concretizando, Portugal, na reprogramação que foi aprovada em maio, criou um novo instrumento, que é um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que é gerido pelo Banco Português de Fomento, onde a métrica utilizada é a assinatura de contratos entre os beneficiários finais, que se candidatam, e já agora houve uma grande procura por este tipo de instrumento, mais de 5 mil candidaturas num volume de investimento muito significativo que supera os 2 mil milhões de euros, mas a métrica para cumprimento e para recebimento de Bruxelas é a assinatura de contratos até 30 de junho de 2026. Devendo os mesmos investimentos ser concretizados nos 24 meses subsequentes. Dito de outra forma, aquilo que a Comissão Europeia permitiu aos Estados-membros... Não, até final de 28. Portanto, dito de outra forma, nesse instrumento financeiro específico,
um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, o que a Comissão Europeia permitiu aos Estados-membros, e neste caso Portugal aproveitou, foi estender a execução do Plano de Recuperação e Resiliência ou dos investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Estratégia semelhante foi agora utilizada também nesta reprogramação mais recente, onde este instrumento foi reforçado em mais de 600 milhões de euros, representa hoje em dia 932 milhões de euros, e os investimentos na área do hidrogénio, gases renováveis e armazenamento de energia elétrica seguiram a mesma lógica. O que é que isso significa? Que foram retiradas as metas e marcos associadas à execução física desses investimentos até junho de 26, sendo criado um instrumento financeiro para os mesmos fins e que pode ser executado também no mesmo período temporal, o que já levou a Sra. Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, a dizer que esses investimentos podem ser executados até 2028, 2029. Já agora ajude-me aqui a tirar uma dúvida em relação a este investimento que passou para o Banco de Fomento. Há quem defenda que estes projetos agora financiados, estes projetos empresariais agora financiados através do Banco de Fomento, não terão o mesmo escrutínio que tinham os investimentos a fundo perdido através do PRR. Partilha deste receio? O Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento elabora um parecer a cada um dos avisos que são colocados ao público para candidatura. No parecer que emiti à data, antes do aviso ser publicado, levantei um conjunto de questões. A primeira é de que, em alguns casos, os critérios utilizados não nos pareciam com um grau de exigência necessário para, quando comparado com outro tipo de investimentos, por exemplo, as agendas mobilizadoras. Claro que não se pretende exatamente a mesma situação, mas entendemos que deveria existir uma profunda reforma nesses mesmos investimentos e ser incentivados. E dissemos também, e basta consultar os avisos não têm, por exemplo, um conjunto de penalizações associadas quando outros avisos têm, e eu escrevi-o, e que naturalmente deve ser garantido o acompanhamento, deduzo que será pelo Banco Português de Fomento, porque é o responsável pela execução. E, portanto, é fundamental que nesses investimentos, quer do Banco de Fomento, quer agora os novos que vão ser geridos pela Agência para o Clima na área da energia, tenham o escrutínio necessário em termos de acompanhamento, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento não se irá manter eternamente a funcionar e, portanto, isso significa que nós temos que ter um escrutínio independente, que também já agora é uma das lições particularmente relevantes do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta comissão independente, representando a sociedade civil, é particularmente importante para aumentar a transparência e o escrutínio de todos os investimentos, mas estou em crer que, naturalmente, os organismos públicos, como responsáveis que são, farão o acompanhamento necessário com um grau de exigência para garantir que os investimentos têm a boa aplicação e, sobretudo, produzam os resultados e os impactos necessários na economia, porque isto também significou uma mudança de perfil, porque nós passamos a apoiar mais as empresas através desses instrumentos e menos outros setores resultantes da reprogramação. Já agora que falo em penalizações, a nova versão, depois desta última revisão, como já disse, reduziu os marcos e as metas. Isto pode penalizar os beneficiários em caso de incumprimento? Não diretamente, porque o que aconteceu foi, nesse exercício também de simplificação, a Comissão Europeia, para reduzir a carga administrativa e burocrática na verificação e na evidência a apresentar à Comissão Europeia, deu indicação para que existisse uma purga, por assim dizer, administrativa de verificações desnecessárias. Deixe-me dar um ou dois exemplos. Inicialmente, por exemplo, nas residências estudantis, a Comissão Europeia começou por pedir que, para validar o investimento, que existisse uma declaração de cada um dos estudantes que tivesse alojado em como estava a viver neste quarto de uma determinada tipo de instituição.
isso percebeu-se que era manifestamente difícil. Imaginemos uma residência que termina em agosto, não tem estudantes em agosto, porque eles vêm apenas em setembro e em outubro. E, portanto, a Comissão Europeia evoluiu, por exemplo, para exigir apenas, e já não é pouco, uma autorrecepção provisória da obra e o certificado de eficiência energética, porque é também uma condição para cumprimento do investimento. Ou, neste mesmo caso, existia uma meta intermédia que nós tínhamos que ter cumprido em setembro deste ano. O que a Comissão Europeia apelou aos Estados-membros é que se concentrasse nas metas finais. E isto permitiu reduzir de uma forma muito significativa a carga administrativa que se traduziu na redução de metas e de marcos. Deixe-me só daqui dar nota, nós começámos com 341 metas e marcos na primeira versão, subimos para 463, o que estava em vigor até 12 de dezembro tinha 438 metas e marcos e neste momento estamos com 392 metas e marcos. E portanto houve essa simplificação. Agora, a exigência tem a ver com o compromisso que os beneficiários finais assumiram com cada um dos beneficiários intermediários para cumprir os investimentos. Imaginemos, quando uma agenda mobilizadora diz eu vou propor no mercado ou introduzir no mercado 15 novos produtos, processos e serviços, esse é a sua métrica. E no final, neste caso, quando for a partir de junho, vai ter que comprovar junto do IAPMEI que tem mesmo os 15 novos produtos, processos e serviços e, se não os cumprir, tem penalizações associadas. E, portanto, a redução do número de metas e de marcos, em alguns casos, tornou também mais fácil, do ponto de vista administrativo, a demonstração da evidência desse mesmo cumprimento de metas e de marcos, para além de que, em alguns casos, nós passámos para metas e marcos do ponto de vista financeiro. Ou seja, não é a conclusão de determinado pessoas uma formação ou a redução do abandono escolar ou novos produtos testados, por exemplo, nos testbeds, mas sim o montante de execução financeira. O que, do ponto de vista filosófico do Plano de Recuperação e Resiliência, coloca algumas questões sobre se nós estamos mesmo a falar em alguns metas e marcos em resultados, porque quando estamos a falar de execução financeira isso significa voltar ao tradicional dos quadros do PT 2020 ou do PT 2030. Tudo isto por causa dos prazos, nomeadamente o prazo de execução do PRR. Ainda quem tenha a esperança de que Bruxelas possa prolongar este prazo, acredita que isso é uma possibilidade? Com os dados que conheço hoje, e eu estive recentemente num evento com a convite do comissário Valdis Dombrovskis, conjuntamente com mais 17 entidades dos vários países europeus onde nos quiseram ouvir sobre a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, e o senhor comissário foi claro que 31 de agosto, neste momento, é o deadline. Se vai haver uma alteração, tenho dúvidas, sinceramente. Acho que, e as conclusões do Conselho Europeu mais recentes, com um empréstimo à Ucrânia, faz com que a Comissão Europeia, a União Europeia e todos nós assumamos novos compromissos. Portanto, não estou em crer que neste momento, face aos dados que conhecemos, haja uma prorrogação do prazo. E, portanto, eu acho que nós temos que, sobretudo, apostar todas as fichas em concretizar os investimentos que temos e se cá discutir menos prorrogações e de colocar a nossa energia na execução, porque é isto que trará os resultados e os impactos que nós desejamos do Plano de Recuperação e Resiliência. E muitos desses resultados e impactos estão-se já a fazer sentir no terreno. Porque nós muitas vezes discutimos os atrasos, o que é que não correu bem, as reprogramações, mas esquecemos por vezes, e nós temos feito esse esforço por demonstrar também aquilo que está a acontecer no terreno e como é que está a impactar a vida das pessoas, das empresas e dos territórios. No verão tinha alertado para atrasos na rede de cuidados continuados e integrados. Esta continua a ser a área mais crítica. Que avaliação é que faz nesta altura, que estamos quase a terminar o ano? Deixa-me responder de dois prismas. A reprogramação, aprovada agora, torna mais execuível a alcançar a meta, porque nós reduzimos de uma forma muito significativa o número de novas construções ou de lugares associados aos cuidados continuados. Para nós era evidente, porque falei com dezenas de promotores no terreno, que não era possível concretizar no tempo previsto esses novos lugares. Esta é uma questão. Do ponto de vista dos resultados e dos impactos, e é isso que também nos interessa discutir,
é uma perda, na nossa opinião, muito significativa, porque o diagnóstico feito antes da aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência e as notícias mais recentes de diferentes fontes demonstram que é necessário, ou que são necessários mais lugares de cuidados continuados. E nós não conseguimos, enquanto país, dar resposta a este desiderato que permite aumentar a qualidade de vida de cada uma das pessoas, que permite reduzir inclusivamente custos financeiros para o Estado, porque é muito mais caro ter as pessoas internadas em hospitais, em camas agudas, quando deviam estar em cuidados continuados, e isto é algo que nos deve fazer refletir. E, por outro lado, há uma questão também importante, é que, neste caso concreto, a saída desses novos lugares, que foi substituída por intervenção em lugares existentes, não tem o mesmo impacto do ponto de vista de sustentabilidade e de futuro. Porque aqui não houve uma aposta e não há garantia, neste momento, de que esses novos lugares irão ser construídos no futuro. E, portanto, este é um exemplo muito claro de como nós vamos cumprir a meta e o marco com um grande grau de probabilidade, mas através de uma redução da ambição e que tem impactos significativos, neste caso negativos, nas necessidades da população. Quase uma oportunidade perdida, pelo que diz. Em relação concretamente face ao diagnóstico inicial e às necessidades que continuam, eu não dizia que não é perdida, mas é claramente reduzida na sua ambição. E esta é uma reflexão que muitas vezes nós temos que fazer sem, eu diria, grandes questões de claques, mas sobretudo olhando para as necessidades do país. Mas podemos dizer que a saúde foi sacrificada? Depende, a saúde é algo particularmente abrangente. Nós temos um investimento muito significativo em novos meios de diagnóstico, e que houve um investimento muito forte. Eu tenho visitado, ainda a semana passada estive no Algarve, onde visitei um dos exemplos da existência de robôs cirúrgicos, que naturalmente têm impactos muito significativos na qualidade de vida dos pacientes que são sujeitos à intervenção cirúrgica, quer com a redução do número de dias de internamento, quer com a qualidade de vida na recuperação, quer inclusivamente, porque decorre disto, de redução de custos para os próprios hospitais, porque são menos dias de internamento. Portanto, houve uma grande aposta em equipamentos pesados, que significou também modernizar toda uma rede que estava, eu diria, a necessitar desta mesma reformulação. A saúde mental é outro exemplo particularmente relevante, quer na construção de um conjunto de novas instalações ou recuperação das mesmas, quer, sobretudo, numa área particularmente importante, que são as equipas de saúde mental locais, ou seja, são pessoas que estão nos territórios e que fazem todo um acompanhamento, porque são equipas multidisciplinares, e que os resultados preliminares apresentados pela equipa liderada pelo professor Miguel Xavier são particularmente importantes do ponto de vista dos resultados, a dois níveis. Quer na melhoria da qualidade de vida das pessoas, desses pacientes, que estavam muitos deles internados e passaram a estar na comunidade, mas também na redução dos custos associados pela redução desses mesmos tratamentos. E, portanto, este é um exemplo muito claro que nós temos que medir aquilo que estamos a fazer e, neste caso concreto, houve aqui uma aposta. Depois temos também a construção de novos centros de saúde e de extensões de saúde ou recuperações de várias aulas em vários hospitais e onde aqui houve esta aposta. Na realidade, quando falamos dos cuidados continuados, na área da saúde, é a área que menos foi possível, naturalmente, alcançar os objetivos, sem dúvida alguma. Face ao plano inicial. Muito bem. Olhando para um outro aspecto, o Governo entretanto, prescindiu dos empréstimos disponíveis através do PRR, mais de 300 milhões financiados por empréstimo acabaram por cair. Esta foi uma boa opção, no seu entendimento? Eu entendo como uma opção execuível para concretizar esses mesmos investimentos. E eles resultam, em larga medida, da saída, sobretudo do Metropolitano de Lisboa, da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, já agora que nós também, no relatório de junho, tínhamos dito que era manifestamente impossível de concretizar no tempo. Este é um investimento, que falávamos há bocadinho, que vai continuar a sua execução. Vai ser financiado por outras fontes de financiamento, ou seja, o PT sustenta...
o PO Sustentável, ou um outro conjunto como o Banco Europeu de Investimento ou o Orçamento de Estado. E o mesmo se passa com o Hospital de Lisboa Oriental. Deixaram de ser financiados pelo PRR, mas continuam o seu investimento através de outros mecanismos de financiamento. E, portanto, houve aqui a adaptação às condições do mercado, percebendo que não iriam ser colocados, que não seria possível de executar a redução desse mesmo nível de empréstimo. Olhando para a frente, quais são neste momento aqueles que consideram os maiores desafios para os últimos cheques em pagamento? A questão da construção, não tenho a mínima dúvida que a concretização, quer das casas, quer dos lugares sociais, quer na área da cultura, quer na área das florestas, são particularmente desafiantes face, eu diria, toda uma escassez de mão de obra que nós continuamos a sentir nas diferentes obras. Ou seja, a concretização física destes mesmos investimentos é, sem dúvida alguma, o grande desafio que nós temos pela frente. E já agora, eu acho que nós temos que antecipar esta questão. E, como é evidente, terá que ser o Governo a encontrar os mecanismos, se entender que é o adequado, para os casos em que nós chegaremos a agosto e não seja possível concretizar a obra na sua totalidade. Porque existem casos concretos, quer na habitação, quer na área social, quer na área da saúde, onde vai ser muito exigente que no dia 31 de agosto nós consigamos ter as obras totalmente concluídas. E, portanto, é necessário encontrar um mecanismo para perceber o que é que vai acontecer, porque se nós tivermos, como está nos contratos previstos... Qual é o seu receio? Que as obras fiquem paradas? Não será apenas isso. Os contratos prevêem um mecanismo de restituição e que, na maior parte dos casos, sobretudo quando é a construção de um edifício, ou está construído ou não está construído. E o risco máximo é a entidade ter que devolver a totalidade desse mesmo dinheiro. E, portanto, nós temos que perceber e começar a antecipar também esses casos, porque, em algumas situações, sobretudo no setor social, quando estamos a falar de instituições particularmente frágeis, se isso tiver que acontecer, vai ser um impacto muito significativo na sustentabilidade financeira dessas mesmas instituições. E, portanto, nós temos que fazer tudo, em primeiro lugar, para que se consigam concluir as obras a tempo, mas... E é aqui também que é importante, e a Comissão tem alertado, e é a sua missão, é alertar também para riscos que possam ocorrer, o que é que vai acontecer se essas situações se verificarem, porque eu todas as semanas recebo telefonemas ou de presidentes de Câmara ou de responsáveis de IPSS que, atendendo ao desenrolar dos trabalhos, pode ocorrer essa mesma situação. Portanto, é melhor antecipar para não depois termos que reagir. Eu ia lhe perguntar justamente isso. Nestes casos, de quem seria a responsabilidade? Do construtor, que não cumpriu o prazo, da autarquia que mandou executar a obra? Mais do que, eu diria, procurar responsáveis, nós temos que tentar perceber o que é que se passou. E nós temos uma conjugação de fatores que englobam, naturalmente, cada caso é diferente, mas que englobam genericamente essas situações que referiu. Há casos onde se demorou muito tempo a tomar a decisão do concurso e, portanto, algo que podia ter começado muito mais cedo começou mais tarde. Há situações onde houve litigância no tribunal e onde foi mais difícil. Deixe-me dar-lhe uma nota. Eu visitei esta semana uma residência desenvolvida pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo que, com o decorrer dos trabalhos, provavelmente não, com um grande grau de certeza, ficará concluída em junho, julho de 2026. Mas teve 14 meses, parada no tribunal para decisão. E, portanto, só o envolvimento do empreiteiro e do Politécnico é que está a permitir recuperar esses mesmos atrasos. Tivemos situações, e eu tenho notado isto, onde a carga nas obras por parte dos empreiteiros, em termos de mão de obra, está aquém daquilo que são os cronogramas que foram entregues. Porquê?
porque não há pessoas. Mas a minha pergunta... E isto é algo particularmente importante que nós temos que perceber que é tão difícil. E, em alguns casos, em alguns equipamentos, também está a haver, eu diria, alguma demora na entrega desses mesmos equipamentos, sobretudo aqueles ligados mais com a parte energética e dos sistemas AVAC, que depois, naturalmente, provocam alguns atrasos. Portanto, é uma conjugação de fatores que contribuem para que, em algumas situações, existam esses atrasos. Agradeço a explicação sobre o que causou os atrasos, mas a minha pergunta era sobre a responsabilidade, porque, no fundo, se acontecer, alguém terá que pagar a conta. Daí a responsabilidade é o dono de obra, é o construtor... Nós temos várias situações. Em última análise, será a quem assinou o contrato, mas nós temos algumas situações, ou seja, por a autarquia. exemplo... Não, pode não ser a autarquia, pode ser uma IPSS, pode ser uma entidade de ensino superior. E, portanto, mas a questão é que muitas vezes nós temos já situações onde contratos foram rescindidos por incumprimento também de construtores. Portanto, acho que neste momento não vale a pena estar a dizer quem é a responsabilidade, porque temos que olhar sobretudo para cada um dos casos concretos e permitir e fazer todos os esforços para que os investimentos fiquem concluídos no final, porque continua a ser muito exigente cumprir todas essas obras para garantir o impacto que é necessário. Deixe-me fazer a pergunta ao contrário, por tudo o que já nos disse. Aposto que tem digamos, um princípio de solução para estas situações, ou não? Repare, a proposta, porque naturalmente a decisão terá que ser do Governo, apresentá-la-emos no próximo relatório e através das conversas que temos vindo a fazer de uma forma naturalmente recatada com o próprio Governo. Eu acho que há algumas propostas de solução que não são inócuas do ponto de vista orçamental, como todos compreendemos, mas eu acho que nós temos que olhar para essas soluções. Se olharmos para o comunicado desta semana do Congresso da Associação Nacional de Municípios, é muito evidente. Há uma questão que os autarcas pedem, que é a prorrogação do prazo junto de Bruxelas. Parece-me particularmente difícil, mas é um caminho que pode ser feito. E depois há uma segunda questão, que é, que passou se calhar, foi menos evidente na comunicação social, que é haver a questão de um instrumento financeiro que permita concluir as obras que não sejam concluídas nos prazos do próprio PRR. Ou passando para o PT 2030, e naquele caso estamos a falar das autarquias, como é evidente, ou existindo um outro instrumento financeiro, porque quem está no terreno percebe que em alguns casos isso vai acontecer. Não, com daí certeza a questão não da vamos antecipação. ficar com meio país com obras a meio, não é? Não é meio país, eu acho que também não estamos a falar disso. Estou a exagerar, porque sim. o valor do PRR é de facto elevado. Mas há porque... várias obras no âmbito do PRR, portanto não vamos com certeza ficar com várias obras paradas. Não, e tem que encontrar uma solução para serem concluídas, sobretudo pelo esforço que está a ser feito. E, portanto, apresentaremos a nossa proposta no próximo, na recomendação do próximo relatório, que contamos apresentar no primeiro trimestre de 2026, mais no final do primeiro trimestre, porque nos parece que é necessário e é importante começar a antecipar esse risco. Doutor, e pode-nos dar uma ideia de qual o valor que poderá ser necessário para terminar estas obras? Não, neste momento é prematuro porque, repare, se o inverno for muito rigoroso, e se nós tivermos chuva, como normalmente acontecia, chover muito no inverno, isso terá um impacto. Se o inverno for mais seco, terá outro impacto. Dou-lhe apenas estes exemplos concretos de como será possível. Se nós conseguimos atrair mais imigrantes para a construção, terá um impacto. Se não conseguimos atrair tantos imigrantes, terá um outro impacto. E, portanto, há aqui fatores que neste momento é prematuro. Aquilo que nos compete dizer, sobretudo das visitas que fazemos ao terreno e da evidência e da preocupação manifestada por um conjunto de beneficiários finais, é que é importante começar a pensar nesse mecanismo, se é que queremos ter esse mesmo mecanismo, e não deixar para agosto, porque, como é evidente, também aqui há uma questão importante, não podemos abrandar o ritmo de execução. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, temos que executar, mas temos que prever que há um conjunto de situações que pode ser mais difícil da sua concretização, até porque neste momento, que face o cronograma que existe em algumas obras, já sabemos quando é que elas vão terminar, na melhor das hipóteses. Já mencionou 2 vezes a questão dos recursos humanos, a falta de mão de obra, digamos assim. Sente-se mais agora ou sempre se sentiu durante Não, todo o sempre se sentiu. Aquilo que se nota agora é que a pressão
sobretudo para os prazos, é mais evidente. E também depende de algumas situações. Eu, por exemplo, na obra que visitei ontem, no Politécnico de Viana do Castelo, na residência, estavam 90 pessoas em obra. Eu estive na refinaria da Galp, que também estão com um forte investimento no âmbito das agendas mobilizadoras, estavam 1000 pessoas em obra. Nós temos muitas obras em simultâneo a correr e, sobretudo, os empreiteiros de menor dimensão, em termos de volume de vendas, que têm quadros de pessoal, eu diria, mais reduzidos e que recorrem, sobretudo, à subcontratação, nós notamos isso. Outra coisa que notamos é também que as qualificações de muitos desses funcionários são mais reduzidas do que, por exemplo, quando comparadas há 10 anos. Porquê? Porque têm menos experiência profissional, não tiveram o tempo necessário para aprender e, portanto, isso significa que também, do ponto de vista da execução das tarefas, demorarão mais tempo do que em condições normais levariam e que a pressão do tempo de concretização aqui contribui para que seja mais exigente a sua conclusão em termos de investimento. Peço ainda que nos ajude a perceber se há penalizações para Portugal se não cumprir o que está previsto no PRR. Obviamente que perdemos o dinheiro que está atribuído a fundo perdido, mas além disso, por exemplo, no que toca a reformas, aquilo que estamos comprometidos a fazer. Os mecanismos de penalização do Plano de Recuperação e Resiliência são semelhantes para todos os países e, portanto, o não cumprimento de uma meta e de um marco tem a penalização financeira de não receber o montante financeiro associado. E, portanto, que é essa penalização significativa, que naturalmente é diferente do ponto de vista de impacto orçamental, quer estejamos a falar de uma reforma ou de um investimento, porque uma reforma normalmente não tem investimento associado, porque normalmente está ou refere-se a um ato legislativo. E os custos de um ato legislativo são completamente diferentes de construir, por exemplo, uma residência de estudantes. E, portanto, é esta a única diferença do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo é semelhante para todos os países e é o não recebimento do montante financeiro associado ao não cumprimento desta meta e do marco. Mas já agora, nós tivemos apenas, ao longo desses 8 pedidos de pagamento, 3 suspensões parciais de 3 metas e marcos e depois que passados 6 meses foram recuperados. Portanto, até agora nós recebemos a totalidade do montante financeiro associado ao cumprimento de todas as metas e marcos que já submetemos. Uma das questões que acompanhou sempre o PRR foi a excessiva burocracia, a excessiva complexidade, sobreposição de procedimentos, falamos já de algumas destas coisas. Foram sendo tomadas várias decisões, por isso é que também pedi aqui um bocadinho o seu apoio. Decisões para simplificar, para acelerar. Que balanço é que faz dessa evolução? Algumas delas manifestamente positivas, outras ainda demoram algum tempo a concretizar. Deixe-me dar 2 ou 3 exemplos. Nós sempre dissemos, e propusemos-lo ao IAPMEI há mais de 1 ano e meio, que, por exemplo, nas agendas mobilizadoras, era possível, quando uma entidade pedisse um pedido de pagamento, que se pagasse imediatamente uma determinada percentagem, ficando o remanescente para a análise mais precisa dessas mesmas despesas. Há mais de 1 ano e meio o IAPMEI disse que não era possível, vimos como bom grado a recente decisão do IAPMEI, e que já se traduziu nesse último pedido de pagamento, de um pagamento imediato de 50% quando as agendas mobilizadoras submetem o seu pedido de pagamento. Porque é necessário liquidez para o sistema. O mesmo se passa, por exemplo, passou-se agora com o IRU, com uma dificuldade significativa, quer do ponto de vista burocrático, quer de escassez de recursos humanos, de analisar todos os pedidos de pagamento. Há aqui um compromisso, quando uma autarquia apresenta evidência de que concluiu a obra, o IRU transfere imediatamente até 95% desse mesmo valor, e quando cumpre 50%, até cerca de 80% desse mesmo valor. Portanto, houve aqui uma tentativa de agilizar os pagamentos para os beneficiários finais, e isso foi extremamente positivo. O mesmo se passa com algumas regras de dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas, sem que isto perca a fiscalização concomitante, que permitiu que as obras começassem mais rapidamente. E, portanto, desse ponto de vista, são medidas no bom sentido e que estão a agilizar. Eu tenho falado com imensas empresas que isto provoca um efeito muito positivo. Há outras áreas onde nós continuamos com dificuldades. Deixe-me dar-lhe 2. Uma é a reposição do IVA.
apesar de já ter sido pago um montante relevante ao nível da reposição do IVA, nós continuamos com vários investimentos onde a reposição do IVA não está a ser feito ou então demora muito tempo a chegar às contas bancárias dos beneficiários finais. E isto é um impacto significativo em termos de liquidez, sobretudo quando estamos agora numa fase mais aguda. E continuamos a ter alguns investimentos onde o tempo de decisão continua a ser demasiado longo após submissão das candidaturas. E, portanto, isto são áreas que nós temos que melhorar significativamente, apesar do número de dias para a conclusão tem-se reduzido, mas continuamos a ter áreas onde isso ainda não é possível alcançar e, portanto, é um esforço continuado que tem que ser feito e que não pode parar essa pressão para que nós reduzamos prazos, aumentemos a celeridade nos pagamentos aos beneficiários finais, quer seja através dos pedidos de pagamento, quer seja através da reposição do IVA, porque isso tem um impacto muito claro na liquidez dos beneficiários finais. Já falou aqui da exceção criada para o PRR com a alteração ao Código da Contratação Pública, com a eliminação do visto prévio do Tribunal de Contas. Este tipo de medidas não aumenta o risco de fraudes? Repare, no caso da contratação pública, não se diminuíram os níveis de fiscalização. E mesmo no visto prévio, o que nós estamos a falar é da dispensa para início da obra, mantendo-se quer as responsabilidades para os decisores públicos, quer a fiscalização concomitante. E, portanto, eu acho que isso é extremamente importante, nós não perdemos esse tipo de fiscalização. Já agora também, e os dados são do Tribunal de Contas, a recusa de visto prévio nos últimos 5 anos foi inferior a 2% de todos os projetos analisados. E isto significa que há, genericamente, um compromisso e uma conformidade legal dos decisores públicos na contratação pública. O Governo, até na sequência, não sei se é na sequência, mas nós fizemos essa recomendação em junho de 2025, que era fundamental olhar para o Código da Contratação Pública e de acordo com a diretiva comunitária, porque temos que respeitar, como é evidente, haver uma reformulação do Código da Contratação Pública, em termos de celeridade de prazo, em termos de montantes, para determinado tipo de procedimentos concursais. E o Governo está a trabalhar nisso e, segundo as informações mais recentes, apresentará uma proposta nos primeiros meses de 2026 e, na nossa opinião, porque já o escrevemos, vão exatamente no bom sentido, sem nunca, como é evidente, descurar a exigência e o rigor que tem que ser mantido na contratação pública e na transparência que é necessária. Pelas suas palavras, parto do princípio que concorda com a intenção do Governo de aliviar o visto prévio do Tribunal de Contas. Eu não conheço qual é a proposta, portanto não me irei pronunciar sobre uma ainda. Proposta, portanto, como compreenderá. Agora, aquilo que digo e da avaliação que tenho vindo a fazer, até porque o Tribunal de Contas, e eu estou no terreno, continua a ser e a cumprir a sua missão na fiscalização sucessiva. E exige um conjunto de explicações, quando o entende, aos beneficiários finais. E já há alguns casos entendeu que o visto não deveria ser concedido. Portanto, está a funcionar e não se notou uma alteração profunda. O que isto permitiu foi começar mais cedo as obras. Portanto, será um bom exemplo para se manter. Eu acho que tem que ser analisado para perceber os impactos. Agora, neste sentido, e face à urgência, foi no sentido adequado de aceleração da execução, sem se perder a capacidade de fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas que mantém. E posso-lhe dizer que, na sequência dessa fiscalização sucessiva, alguns contratos não avançaram. Há, aliás, mais de 20 contratos, não é? Do PRR, exatamente, que foram considerados e portanto irregulares. Queria lhe perguntar se tem conhecimento exato destas situações, se nos pode dar exemplos concretos. Não, o contrato em concreto não conheço. Conheço situações que, por exemplo, porque o prazo de execução do contrato superava o contrato de financiamento daquela entidade de financiamento PRR e aquele contrato não avançou. Portanto, isso é um exemplo muito claro que tem que haver uma conformidade clara na fonte de financiamento e no prazo de execução. E, portanto, não havendo essa demonstração naquele caso concreto que lhe estou a dizer, e foram 2 ou 3 situações que me foram relatadas por autarcas, o contrato não avançou. Certo. Neste processo de acompanhamento que estão a fazer já agora, que é razoavelmente exaustivo, diria eu, que tipo de irregularidades ou de falhas é que destaca nesta altura pela frequência que elas têm ou pelo impacto que elas acabam por ter?
Repara, a nossa missão não é detectar falhas porque nós não somos auditores. Certo. A nossa missão é, sobretudo, de acompanhamento do investimento físico e identificação de um conjunto de obstáculos que podem ser ultrapassados. E, portanto, desse ponto de vista, temos vindo aqui a falar de vários e que são aqueles que genericamente estão plasmados nos nossos relatórios. A questão da burocracia, a questão da falta de mão de obra, a questão dos equipamentos, do atraso na entrega de alguns equipamentos, a questão dos licenciamentos, que temos vindo a alertar há muito tempo e que, por exemplo, basta olhar para uma recente entrevista do Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, onde também evidencia essa questão dos licenciamentos ou do IAPMEI. Portanto, há aqui uma conjugação em termos de diagnóstico. O que nós temos que pressionar é para que se alterem regras, para que as entidades públicas tenham maior capacidade de cooperação entre elas e que, por exemplo, não possam demorar um ano a dar um parecer que tem que ser dado sobre questões ambientais. E, portanto, nós não podemos esperar um ano por pareceres. Há coisas que não são aceitáveis e que nós temos que envidar todos os esforços para garantir que, do ponto de vista processual, do ponto de vista dos workflows existentes, do ponto de vista dos recursos humanos afetos a essas atividades, o Estado consiga garantir aos cidadãos e às empresas que respondam em tempo útil. Ou sim ou não. E nós não estamos a dizer que tem que sempre aprovar. Tem que responder em tempo útil para que sejam tomadas as decisões que provoquem o impacto. Ou dito de outra forma, para que o PRR chegue aos cidadãos e às empresas e aos territórios, mas que chegue a tempo. Deixe-me só fazer uma pergunta, não sei se terá informação sobre isso, mas este tipo de problemas que identifica aqui em Portugal e que passam muito também por carga burocrática e dificuldades de licenciamentos, como acaba de referir, são transversais a todos os países que beneficiaram do PRR ou são particularidades em vários casos do cenário português? São transversais à larga maioria dos países europeus. Na avaliação intercalar que a Comissão Europeia conduziu e cujo relatório foi apresentado em abril de 2024, a carga burocrática, a questão da burocracia e dos licenciamentos e da contratação pública, esses 4 fatores eram apontados como problemas transversais à larga maioria dos países europeus. E, portanto, isso também deve fazer refletir a própria Comissão Europeia ao nível das diretivas e dos regulamentos que produz e que os Estados-membros têm que adotar ou aplicar. E isto é também uma reflexão profunda que a própria Comissão está a fazer, e basta nós olharmos, por exemplo, para o recente plano na área da habitação que foi apresentado, que a própria Comissão Europeia propõe uma redução da carga burocrática e revisitar os licenciamentos existentes. Portanto, esta é uma questão particularmente significativa em toda a Comissão Europeia e que, por exemplo, no relatório Draghi é apresentado como um dos grandes obstáculos à competitividade europeia. Portanto, nós temos que fazer algo garantindo naturalmente a exigência, o rigor, a transparência da aplicação dos fundos europeus, mas nós não podemos ter uma situação em que estejamos capturados por esta burocracia e que seja mais difícil fazer um investimento do que fazê-lo. Estamos a chegar ao fim e, em forma de balanço, pergunto-lhe que lições podem ou devem ser retiradas do PRR de forma a facilitar a execução de fundos europeus no país? Nós falámos pouco daquilo que está a ser concretizado e naturalmente, muitas vezes estas são as perguntas que são feitas, mas eu gostava de enfatizar um programa que é particularmente relevante, que é o das agendas mobilizadoras, onde nós, enquanto país, desafiámos os consórcios liderados por empresas a apresentar novos produtos e processos e serviços no mercado. E aquilo que as empresas, as universidades, os politécnicos, o sistema científico e tecnológico, os clusters fizeram foi uma resposta massiva em termos de choque de inovação. Eu escrevi-o há pouco tempo. Este programa é particularmente importante, é uma boa prática a nível europeu, como, por exemplo, o Plano Nacional de Alojamento e de Ensino Superior é citado na recente questão do próprio plano da habitação, e nós somos capazes de fazer, e nós temos imensos produtos e serviços. Nós temos o primeiro carro elétrico português que obteve certificação para circular na Europa, que foi produzido na Agenda Mobilizadora Bi-Neutral pelo CEIA, e, portanto, são dados muito claros. Portanto, a primeira grande lição é
é: nós temos que acreditar mais em consórcios, nós temos que acreditar mais em projetos de cocriação e, sobretudo, encontrar mecanismos mais céleres no financiamento da inovação. Uma segunda grande lição é que nós temos que planear. O exemplo do PRR demonstrou à sociedade a importância dos diferentes organismos, desde o Estado Central até às autarquias locais, de terem capacidade de planear para poder ter estratégias muito claras e aproveitar os fundos para concretizar essas estratégias e não ir a correr atrás dos projetos quando os fundos vêm. E isto é fundamental. Terceira grande lição: nós temos que melhorar, eu diria, o funcionamento do Estado. Do ponto de vista burocrático, de licenciamento, da capacitação das pessoas, e eu focava este aspecto, nós temos que capacitar as diferentes entidades, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista das qualificações. Uma quarta lição que me parece fundamental e que nós muitas vezes descuramos: nós temos que avaliar. Nós temos que ter evidência, nós temos que demonstrar à sociedade os resultados das políticas públicas que implementamos. E isto é crucial para aumentar a transparência, para também aumentar a apropriação dos investimentos por parte das diferentes entidades. A última grande lição é que não basta investir. Nós temos que garantir que os investimentos que estão a ser feitos têm a correspondente, eu diria, almofada orçamental para se garantir o seu funcionamento no futuro, porque só isto é que garante a sustentabilidade dos investimentos que estamos agora a ser feitos. O que quer dizer que há uma pressão, há um desafio orçamental nos próximos anos para garantir a sustentabilidade dos vários investimentos nas diferentes áreas que nós estamos a fazer. E isso nunca pode ser descurado quando planeamos, como é evidente, os investimentos que estamos a fazer a cada momento. Antes de terminar, ainda queremos ouvir sobre o seu gosto musical. Já sabe, porque é um dos poucos repetentes que tivemos até agora. Pedimos sempre que escolham um tema, enfim, que lhes tenha marcado a vida ou de que gostem particularmente. Quer partilhar e explicar a sua escolha já agora? Com certeza. Da última vez escolhi U2, Where the Streets Have No Name. Desta vez escolho Jorge Palma, Enquanto Houver Estrada para Andar. E que reflete um bocadinho aquilo que tem sido, nos últimos quase 4 anos, a minha missão no país, ao leme da Comissão Nacional de Acompanhamento. Esta é uma música que é um hino à resiliência e ao otimismo, encorajando seguir em frente e, portanto, superar as dificuldades e valorizando também a liberdade, a união e a presença. E como diz Jorge Palma, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar enquanto houver ventos e mar. E, portanto, é um bocadinho este o plano de recuperação e resiliência criado numa situação de dificuldade. Temos que olhar sobretudo para a esperança que ele nos transmite para transformar Portugal num país mais coeso, mais inclusivo e mais competitivo a bem das empresas e das pessoas. Fica então a escolha musical de Pedro Dominguinhos. Agradeço, obviamente, a presença do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, foi o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, programa com o cuidado técnico de Rui Glória, Paulo Teixeira, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Beatriz Pereira e Catarina Santos. Bom Natal e bom ano de 2026. Até para o ano.